Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Marcos Sorrentino, ele que é o diretor do Programa Nacional de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Marcos. Boa noite. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia para as 22 cidades acrianas. Eu que agradeço essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. O Marcos foi um dos primeiros entrevistados do Ideias da Aldeia, ainda ano passado, né? Um ano atrás. Marcos, quando se fala, você é coordenador do Programa Nacional de Educação Ambiental, do MMA. Quando se fala em educação ambiental, a gente está falando do que, verdadeiramente? Olha, várias pessoas falam de educação ambiental com vários sentidos, né? Nós dizemos que é um tema em construção, mas no Ministério do Meio Ambiente, no governo atual, na gestão da ministra Marina Silva, nós falamos de educação ambiental numa perspectiva de fortalecimento das organizações comunitárias, no sentido de fortalecimento da participação dos cidadãos, das cidadãs, na construção do seu próprio futuro. Antes de mais nada, a educação ambiental é um processo de diálogo, onde as pessoas visualizam e explicitam os problemas que têm na sua comunidade, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e debatem como podem superar tais problemas, construindo aqueles sonhos que todos nós temos de felicidade, de melhoria de qualidade de vida, de trabalho e renda. Então, a educação ambiental é um processo que objetiva contribuir para as pessoas encontrarem soluções para melhorarem as suas próprias vidas. Marcos, e com relação à participação popular, ou mesmo de organizações não governamentais, nesse processo de educação ambiental, você já está há quanto tempo na coordenadoria? Desde de que a ministra Marina Silva... Do início do governo, 2 anos. Assumiu. E a coordenadoria foi criada ainda no governo Fernando Henrique. Nesse tempo que você já está que você está à frente desse processo, você tem percebido em todos os estados brasileiros uma maior aproximação das políticas públicas, ou seja, das políticas de governo, com as atividades que já vinham sendo desenvolvidas por organizações não governamentais? Sim, a grande virtude do Programa Nacional de Educação Ambiental, da Política Nacional de Educação Ambiental, que foi aprovada em 99, regulamentada em 2002, mas implementada a partir de julho de 2003, quando a ministra Marina Silva e o então ministro de Educação, Cristóvão Buarque, criaram o comitê gestor, o órgão gestor da educação ambiental no Brasil, com um comitê assessor que procura disciplinar, ou procura coordenar as inúmeras iniciativas de educação ambiental existentes no país, no sentido delas criarem sinergia, delas se autofortalecerem. E aí as iniciativas feitas pela sociedade civil, por associações de moradores, por entidades ambientalistas não governamentais, por sindicatos de trabalhadores, todas elas convergem para um mesmo esforço, que é mudar radicalmente ou contribuir para uma mudança cultural que inclua a variável ambiental, inclua uma outra leitura de futuro, de felicidade no dia a dia dos cidadãos, no dia a dia das sociedades e das formas de organização. Marcos, na sua opinião, hoje todos os grandes projetos, desde infraestrutura, ligados também à educação, todos os grandes projetos de qualquer governo dedicam parte do seu orçamento, parte da sua atenção para a questão da educação ambiental. Só que só dedicar a atenção e mesmo orçamento, às vezes, não é o suficiente. Isso tem tido uma eficiência, na tua opinião, nesse período que você está à frente desse processo? A gente pode dizer que tem aumentado muito a atenção, a fala a respeito da educação ambiental. Hoje está no discurso de empresas, de empresários, no discurso de governo, de órgãos públicos dos mais diversos tipos, de associações. Desde o início dos anos 90, final dos anos 80, nós tivemos, com a Rio 92, com o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, a vinda da Central Única dos Trabalhadores e das outras centrais sindicais. Tivemos a adesão de diferentes setores da sociedade a essa temática. Então, fala-se bastante,
propõe-se e executa-se alguns projetos, destina-se poucos recursos financeiros para isso e menos ainda energia institucional para as atividades de educação ambiental. Nós costumamos dizer que haverá possibilidade da educação ambiental de fato promover mudanças quando ela não for apenas um setor de uma empresa, de uma instituição, de um órgão público, mas ela fizer parte da lógica de comportamento de toda a instituição. Numa prefeitura municipal, quando a Secretaria de Obras, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Agricultura estiver fazendo educação ambiental, aí de fato a gente pode dizer que ela virou cultura. Enquanto ela for um setor na Secretaria de Educação e um setor na Secretaria de Meio Ambiente, ela ainda vai ser tímida, ela vai ser algo sobre a qual a gente fala como importante, mas que a gente executa muito pouco no dia a dia. E Marcos, com relação às atividades, quando se fala em educação ambiental, logo se lembra daquelas atividades que chamam mais a atenção. E quando você está em datas comemorativas, como a Semana do Meio Ambiente, você tem uma série de iniciativas, principalmente nas escolas, onde os alunos se envolvem, com iniciativas que vão desde o teatro até a reciclagem de determinados materiais. Esse tipo de iniciativa, ele contribui de maneira determinante para uma mudança de pensamento de uma determinada comunidade, ou é preciso algo maior para que isso venha acontecer? Se for uma iniciativa isolada, não contribui. Ele é um momento, ele pode despertar a atenção das pessoas, mas as informações no sentido oposto são muito constantes e continuadas. Então, você pode, no Dia da Árvore, estimular a pessoa a plantar uma árvore, mas a informação no sentido oposto de distanciar a pessoa da árvore é hegemônica hoje. As crianças tendem a querer mais jogar videogame, ir ao shopping center do que plantar árvore, ou subir na árvore para colher uma fruta, né, e comer e brincar, né, ao entorno da árvore, aproveitar a sombra da árvore. Então, existe um distanciamento muito grande, estimulado pela comunicação de massa, pelo modelo hegemônico de sociedade. O que nós precisamos é que essas datas comemorativas, esses eventos, essas campanhas estejam dentro de um contexto educacional mais amplo, onde a pessoa, a partir daquele estímulo do plantio, a partir daquele estímulo de um cuidado maior com a água, né, ela se sinta motivada a entrar para outras atividades, a criar uma associação de proteção ao meio ambiente, a participar de um grupo de proteção da mata ciliar de um rio. Algo que dê continuidade àquela ação pontual. Exatamente. E tem, você falou nas datas comemorativas, né? Geralmente tem alguns temas de meio ambiente que só são lembrados em datas específicas, né? O Dia da Árvore, o Dia da Água. Essas datas comemorativas, como é que a Coordenadoria de Educação Ambiental do Ministério trabalha em relação a essas datas? Olha, nós temos procurado estimular que as iniciativas nesse sentido continuem ocorrendo. Elas já ocorrem naturalmente. Tem inúmeras iniciativas em todo o país. O que nós procuramos é dialogar com os promotores, com os agentes dessas atividades, para que eles agreguem a elas programas de educação ambiental que tenham maior profundidade. Hoje nós estamos estimulando em todo o país a criação de coletivos educadores, onde as instituições que realizam atividades de educação ambiental dialoguem sobre como melhor aproveitar as energias, os recursos humanos, financeiros que estão naquela região. Por exemplo, no Pantanal, nós temos 84 municípios pantaneiros. A intenção é que haja uma educação ambiental com os 2 milhões de habitantes desses 84 municípios pantaneiros. Como é que nós podemos fazer uma educação ambiental permanente, continuada e com a totalidade dos humanos que estão no Pantanal? A intenção é que os núcleos
de instituições, de pessoas que fazem educação ambiental, se comportem como coletivos educadores, onde as diversas pessoas e instituições educam a si próprias ao se encontrarem e trocarem. Você tem competência em conservação de solos, a outra pessoa tem competência em recurso hídrico, o outro tem competência em pedagogia, né? E aí, nesse diálogo, a gente se fortalece, se educa mutuamente e podemos começar a planejar como é que a gente contribui para que os 2 milhões de habitantes, ou os 200 mil do entorno desse coletivo educador, dos 10 municípios associados a esse coletivo educador, possam também passar por essa experiência de processo continuado de formação, de educação ambiental. E no caso ali do Pantanal ainda tem um agravante que teoricamente dificultaria, que são 2 estados, né? O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E a experiência que estamos tendo lá tem se demonstrado muito positiva, porque independente das barreiras geográficas, há uma compreensão do bioma Pantanal. E aí toda a energia vai no sentido de possibilitar ao pantaneiro a primeira compreensão de que aquele bioma é importantíssimo para o pantaneiro e para o mundo. Segundo, a valorização de ser pantaneiro. Terceiro, a importância da ação de cada um na conservação do sistema natural que está ali e na melhoria da qualidade de vida de todos os humanos que ali habitam. Marcos, então quando a gente fala de educação ambiental, você pensa logo do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático. Mas o trabalho de educação ambiental pode-se dizer que é um trabalho muito mais de articulação política antes de qualquer coisa? Ele é também, ele exige, para fazer o trabalho educacional, a gente precisa visualizar algo que os professores nas escolas sabem muito bem, ouvem falar e fazem, que é um projeto político-pedagógico. Então, não há como fazer processo educacional sem que nós tenhamos claro para onde queremos caminhar e depois discutamos como é que vamos caminhar nessa direção. Então, para onde queremos caminhar exige a articulação política, a discussão. Eu não posso caminhar numa direção apenas pela minha vontade. É necessário que os meus vizinhos, a minha família, os meus amigos concordem comigo. Então, o primeiro passo é o do diálogo, é o da política, o da articulação, no sentido de dizer para onde essa sociedade que aqui habita quer caminhar. É nessa direção? Felicidade para nós é o quê? Todo mundo ter um carro, um kit civilização, né? Um carro, uma televisão, um celular, etc. Ou se todos nós tivermos, o planeta vai afundar. Se vai afundar, como é que a gente divide por igual? Como é que a gente dá condições de acesso a benefícios da civilização, das sociedades modernas, de forma equânime? Aí, feito esse pacto, feita essa discussão, aí nós começamos a dizer, a debater como é que nos preparamos para isso. Eu gostava de ter 2 celulares, mas vai ser muito impactante em vários sentidos. Correto. Então, vai ter um celular para cada 10 habitantes, como é que a gente usa por igual, né, sem ninguém se prejudicar e todo mundo tendo acesso a esse benefício, né? Então é um pouco essa a atividade básica que precisa ser realizada para se fazer educação ambiental. Que envolvendo muito também as escolas, né? A escola é um aparelho de Estado, né? É uma instituição privilegiada para se fazer educação ambiental, mas não é a única. Normalmente se confunde educação ambiental com atividade escolar. E com criança, né? E a gente tem insistido muito que educação ambiental é durante a vida inteira, não é só para criança, e ela não acontece apenas na escola. A escola é uma das instituições importantes, um dos veículos, mas ela tem que acontecer em todos os momentos da nossa existência, seja nos meios de comunicação de massa, programas radiofônicos, etc., seja nas estruturas, o viveiro de produção de muda de árvores, a faixa de pedestre no município pode ser apenas tinta no asfalto, pintura do asfalto, ou ela pode ser uma estrutura educadora. Aí é importante que, caso a gente compreenda que a faixa de pedestre é uma estrutura que promove e pode promover educação ambiental, que nós discutamos como isso vai ser feito. Não adianta só pintar o asfalto. É necessário que quem é responsável pelo trânsito do município faça o debate... Dê sentido aquilo. Dê sentido àquilo. E aí como vai se dar sentido àquilo?
pondo guarda ali na faixa de pedestre, fazendo faixas explicando a importância, fazendo campanhas na sala de aula, fazendo campanhas na televisão, mas campanhas que não apenas estimule a obediência servil à lei, né, mas é uma reflexão, mudança de atitude. Uma reflexão mesmo. E uma mudança de atitude do mais forte para o mais fraco. A pessoa que está maquinada, está poderosa, está forte, parando diante da pessoa que está mais frágil, falando, não, você tem preferência. Eu estou aqui protegido da chuva, protegido das intempéries, você não, está fragilizado, carregando um peso, trazendo uma criança, então eu me detenho diante do mais fraco. Que aí é uma postura que você adota para a sua vida, não só diante da faixa de pedestre, mas em todas as situações de vida. Então, essa postura educadora é que precisa estar presente em todos os setores da sociedade. Nós só nos educaremos ambientalmente quando a gente compreender que educação não se faz só na escola. Faz na escola, é importante que seja feita na escola, mas tem que ser feito em outras esferas da sociedade. Marcos, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o Marcos Sorrentino. Estamos de volta conversando com o diretor do Programa Nacional de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Marcos Sorrentino. Marcos, no bloco anterior, você chegou a mencionar que um dos problemas da educação ambiental no país hoje era a fragmentação das ações, das atividades, né? Seja por parte do poder público, seja por parte do terceiro setor, das ONGs. Como é que a gente faz, trazendo para a nossa realidade, para a realidade do Acre, e aproveitando que a gente chega às 22 cidades, como é que nós fazemos para cada município tomar a sua parte de responsabilidade nesse processo de educação ambiental? Nós estamos, nesse momento, debatendo com o governo do Acre, com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, a possibilidade de uma ação integrada, sinérgica entre o governo federal, o governo estadual, o governo das prefeituras municipais, de construção de um programa que a gente chama de municípios educadores sustentáveis, municípios que educam cotidianamente para a sustentabilidade. E aí, esse pacto que eu mencionei no bloco anterior, né, que foi feito no Pantanal, nós pretendemos fazer aqui no Acre com os 22 municípios acreanos, convidando todos os prefeitos. No final do ano passado, a nossa ministra mandou uma correspondência aos prefeitos que haviam sido eleitos, que ainda não haviam sido empossados, convidando-os a trazer a temática ambiental para a gestão cotidiana do município. Então, aqui no Acre existem pelo menos duas iniciativas que estão voltadas aos 22 municípios acreanos. Uma que é a de capacitação de gestores e conselheiros municipais, que é a comissão tripartite constituída pelo IBAMA, pela Secretaria Estadual de Educação, de Meio Ambiente, e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco, representando os municípios acreanos, está promovendo. Então, a partir do segundo semestre, provavelmente iniciará esse curso de formação de conselheiros e gestores na área de meio ambiente. E essa segunda iniciativa, que nós estamos nas tratativas iniciais para implementá-la ainda esse ano, é voltada, e ela é para ter duração de 3 a 4 anos, né, pelo menos durante a gestão desses governos que acabam de assumir. Ela está voltada a uma concertação que permita a esses municípios se tornarem educadores na direção da sustentabilidade. Aí tem uma série de procedimentos, será feito um seminário regional, onde virão representantes das prefeituras e representantes de vários setores das sociedades de cada município. De cada município. Então, nós estamos fazendo agora, no final desse mês, um seminário no Paraná 3, que no oeste do Paraná, com 34 municípios da região, que se conglomeraram, municípios de uma mesma bacia hidrográfica, e vai ser um seminário
plenário com mais de 200 pessoas, de forma a contemplar não só representantes do poder público municipal, mas também de associações não governamentais, de juventude, de idosos, de pessoas que trabalham com meios de comunicação de massa. E a intenção é que, na diversidade de olhares que esses diferentes setores têm sobre a questão ambiental, a questão do desenvolvimento sustentável, se construa uma agenda de prioridades a serem enfrentadas. Conjunta. Marcos, e uma outra coisa que também a gente falou no bloco anterior, nesse bloco você acabou lembrando que essa situação do Pantanal, de como a questão do Pantanal tem sido discutida pelos dois estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, que o Pantanal fica numa região entre os dois estados, e eu te pergunto, uma coisa que tem muita relação com a nossa realidade aqui. Além do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, o Pantanal também engloba parte da Bolívia, que é um outro país. Nós aqui no Acre passamos por essa situação também, porque tem uma série de situações, de questões ambientais transnacionais, que envolvem o Peru, que envolvem a Bolívia também. Como é que isso tem sido pensado do ponto de vista da educação ambiental com relação a outros países? A questão ambiental certamente não tem fronteira, né? Já dizia John Lennon e outros filósofos e poetas, né? Então, a busca pela solução de problemas ambientais e de melhoria de qualidade de vida deve transcender as fronteiras do município, dos estados e dos países. Dificuldades existem, né? É necessário que aí haja a concertação, haja o encontro. No programa Município Educador Sustentável, a gente procura trabalhar rompendo com a fronteira, trazendo o conjunto de municípios para estar pensando junto, ou a partir de uma bacia hidrográfica, ou a partir de um estado, e a partir de países. No caso do Paraná 3, o Rio Paraná, ele divide também em países, né? E nós estamos dialogando com os parceiros paraguaios, no caso, para que esse programa se instaure também no Paraguai. Mas aí cada país tem seu tempo, cada estado tem seu tempo, cada município tem seu tempo, então não há uma imposição, há um convite. Correto. Na exata medida que os países, os estados, os municípios aceitam, eles vão participando. E existe, o que dá para se perceber é que essa atividade de educação ambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente tem que estar ligada com atividades desenvolvidas em vários outros ministérios, senão não funciona, não é isso? E dentro do próprio Ministério. Então, a iniciativa de Agenda 21 local, que está dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente, a iniciativa de planos diretores que está no Ministério da Cidade, as iniciativas de orçamento participativo que vários municípios implementam, todas elas têm que ter convergência. Senão a gente vai falar, agora tem mais um trabalho para fazer, né? Eu já faço orçamento participativo, já faço plano diretor, agora eu vou ter que fazer a legislação sobre saneamento ambiental e ações de saneamento ambiental. Agora vem essa história de município educador. Não, a perspectiva é outra. Nós temos procurado, desde Brasília, desde o governo federal, fazer a convergência, e é no município, no poder local que essa convergência pode ser realizada da maneira mais precisa e exata. Então, no município, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho de Educação, deve-se buscar como é que uma ação só, né, porque a população é uma só, claro. Os bairros são um só. Como é que uma ação convergente se utiliza desses vários programas para fortalecer a organização local e a solução dos problemas locais? Marcos, muitos programas nacionais, enfim, que são pensados em Brasília, muito embora com a participação dos estados ou mesmo dos municípios, mas quando chega na ponta mesmo, a gente sente que às vezes eles se perdem um pouco na sua eficácia. Esse trabalho conjunto, governo federal, governo estadual e dos governos municipais, ele é um trabalho que ele vai ter frutos a longo prazo ou a curto prazo? A gente já vai poder visualizar alguma coisa de concreto nesse sentido de mudança, que a população vai sentir isso mesmo nos municípios? Olha, esses programas federais, estaduais e mesmo municipais, eles só surtirão efeito, só farão diferença para o dia a dia da população se eles
estiverem sincronizados com as iniciativas que já existem localmente, se eles empoderarem, fortalecerem as iniciativas que existem localmente. Então, o primeiro passo nesses programas de formação de educadores ambientais, nesses programas de educação ambiental, é mapear e diagnosticar as iniciativas já existentes e ver como que elas podem ser fortalecidas a partir desses programas que chegam, né? Desses programas que estão estruturados muitas vezes com um diálogo e uma visualização que está muito distante da realidade local. Então, o segredo dos programas federais, estaduais, é serem flexíveis, não deixarem de ser propositivos, não deixarem de chegar até a população, mas se adaptarem à realidade local. E é onde eu também te pergunto, que é com relação, a gente está falando de políticas públicas, né, de políticas de Estado. Agora, a participação popular nesse processo, ela é extremamente importante. E aqui no Acre já está sendo articulada a Colmeia, né, que é a Comissão de Meio Ambiente, que vai unir vários setores da sociedade. Em que pé que está esse processo, Marcos? A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, né, que existe no estado do Acre, nós estamos estimulando e estamos fortalecendo em todo o país, ela tem uma responsabilidade de articulação de todos os atores do campo da educação ambiental, de elaboração da política estadual de educação ambiental, do programa estadual de educação ambiental, de revisão periódica dessa política e desse programa. Mas ela tem, acima de tudo, a responsabilidade de fomentar esses processos de formação que estão ocorrendo e fortalecendo-os, apoiando-os. Aqui em Rio Branco mesmo, uma associação ambientalista desenvolve um programa de formação de jovens, de inclusão digital, formação desses jovens como agitadores ambientalistas, como educadores ambientais. Então, como é que a FIE, a Colmeia aqui no Acre, né, como é que ela fortalece uma iniciativa como essa de uma associação ambientalista? Como é que ela fortalece a iniciativa de uma outra instituição, uma outra ONG que tem mais de 15 anos de existência, atuando em Mâncio Lima, atuando aqui em Rio Branco, atuando em todo o estado do Acre? É essa sincronia que precisa estar ocorrendo, visualizar as iniciativas que já estão ocorrendo, que são extremamente positivas e contribuindo para que elas tenham escala. Então, nós discutindo com o prefeito de Rio Branco, hoje de manhã, nós debatimos a possibilidade de chegarmos a todos os quarteirões, a todas as residências, a todas as moradias de Rio Branco. Como é que nós podemos formar um educador ambiental popular por quarteirão? Qual é a possibilidade de envolvermos cada gari, cada margarida na sua ação cotidiana como educador ambiental também? Para além da atividade que ele já realiza, ele agregar a dimensão de educação, a dimensão educacional. Nós tivemos, e recentemente a gente teve um exemplo em Rio Branco. A cidade passou por uma limpeza geral, e alguns bairros, inclusive bairros de classe média, com uma semana da limpeza ter sido feita, estavam mais sujos do que anteriormente. Com certeza. O que explica esse tipo de ação do ser humano? É o mesmo problema com o plantio de árvores, né? Na cidade de São Paulo, o índice de pegamento de árvore não ultrapassa 15%, ou seja, você planta 100 árvores, 85 é quebrada, morre por falta de ser molhada ou por falta de cuidados. Como é que a gente reverte esse panorama de descuidado, de falta de atenção que o munícipe tem com seu próprio município? Nós precisamos de uma mudança cultural, que a nossa ministra, desde a Conferência Nacional do Meio Ambiente, está lançando para todo o país o lema do Vamos Cuidar do Brasil, vamos cuidar do nosso estado, do nosso município, do nosso bioma. Mas, para além dessa mudança cultural, ou para ocorrer essa mudança cultural, é necessário que o poder público e as organizações não governamentais
dialoguem sobre as causas dessa degradação. Não é porque o ser humano é intrinsecamente ruim ou não gosta, né, de limpeza. É porque há uma série de condições históricas que foram levando que induzem a esse descompromisso, a essa falta de comprometimento com a melhoria da vida, do espaço coletivo, do bem comum. É a reversão desse quadro que é a nossa tarefa, a missão que está colocada aí para a educação ambiental. Para revertê-lo, é necessário, antes de mais nada, que a pessoa se sinta incluída no processo. Aí a importância do diálogo. A gente conversava no intervalo sobre a importância do jovem se sentir incluído. Quando o jovem vem e coloca a sua opinião sobre as coisas, o adulto mais velho fala, isso é coisa de adolescente, de gente. Não, essa opinião precisa ser acolhida para que esse jovem se sinta motivado a continuar dando opinião, continuar ferrando fileiras, trabalhando junto para solucionar aqueles problemas. E não é só com o jovem. A difusão do pensamento de que a educação ambiental ela permeia durante toda a vida, toda a educação, na verdade, né? A educação não acaba no período escolar. Não acaba no período escolar. E as pessoas tanto mais se envolverão com a solução dos problemas da humanidade, e hoje os problemas do planeta Terra são extremamente preocupantes em termos de aquecimento global, em termos de erosão da diversidade, etc., que exigem que os 7 bilhões de humanos estejam engajados, comprometidos com a mudança desse panorama preocupante. Como é que nós vamos colocar 7 bilhões de humanos sintonizados numa mesma onda, né, procurando reverter esse panorama de degradação, se a gente não consegue envolver 600 mil acreanos com as soluções dos problemas socioambientais aqui do Acre, ou 300 mil riobranquenses com a solução dos problemas de Rio Branco, ou 30 mil moradores de um bairro com os problemas daquele bairro, e daí por diante. Então, a necessidade é que a gente comece pela nossa casa, que a gente envolva 5, 6, 8, 10 pessoas que moram numa casa com a solução dos problemas daquela casa. Que a gente consiga fazer a Agenda 21 de cada casa. De cada casa, de cada família, que se pense assim, o que é melhor para nós, o que pode ser melhor para nós, como é que a gente pode conquistar essa melhora. E aí vai haver limites. A gente fala, bom, só na nossa casa a gente não consegue solucionar. Então vamos nos unir com os vizinhos, com o bairro, com os trabalhadores da mesma fábrica onde a gente atua, do mesmo assentamento onde a gente está trabalhando e daí por diante. Bacana. Marcos, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês aqui, com a população acreana. Eu tenho certeza que nos 22 municípios acreanos nós teremos uma receptividade muito grande a essa proposta de ação sincronizada pelo meio ambiente, pela qualidade de vida, pela melhoria da situação socioambiental em nosso país. Bacana, brigadão. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com o Marcos Sorrentino, diretor do Programa Nacional de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, sobre educação ambiental, meio ambiente e mudanças na vida do ser humano. Obrigado, Marcos. Muito obrigado e a gente se vê.